Boa noite, peregrinos! Muito boa noite, sejam bem-vindos à estreia desse nosso novo quadro aqui no Instagram, que se chama Boa Noite, Peregrinos. É isso mesmo, Boa Noite, Peregrinos, por quê? Porque depois dessa live aqui já estaremos em horário peregrino, né? Quem estiver peregrinando vai fazer o quê? Vai dormir mesmo. Porque é cedo que a gente dorme, né? Então sejam todos muito bem-vindos, ó. Tô vendo aqui o pessoal que tá entrando. Eu vou explicar o porquê da gente criar esse quadro do Boa Noite Peregrinos. E ele nasceu, assim, pela vontade que eu tenho de compartilhar com vocês inúmeros perfis de peregrinos que existem, né? Histórias diferentes. Quantas pessoas já peregrinaram aqui e que nunca pensaram que iam fazer isso. E outras que me acompanham aqui no Instagram e ficam assim, nossa, Karina, eu tenho esse sonho de peregrinar, mas eu acho que isso não é pra mim. Eu tenho vontade de realizar essa experiência, mas eu tenho medo de não dar conta. Então, nesse quadro aqui, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente vai trazer um peregrino diferente, ou casal, ou só o peregrino, ou família, que a gente tem famílias peregrinas também. A gente vai convidar aqui para poder contar a experiência desses diferentes perfis. Vocês mesmos vão ver que existem assim, gente, tudo quanto é tipo de gente que faz caminhos aqui no Brasil e fora, que tem diferentes motivações, diferentes tipos físicos, diferentes medos, enfim. E a gente vai conhecer tudo aqui nesse novo quadro do Instagram. E esse quadro, ele é patrocinado por nós mesmos. Isso aí. Pela Natrilhas. Ele é patrocinado pela Natrilhas, então eu vou dar aqui, antes da gente começar, os avisos dos patrocinadores, tá bom? Mas antes disso, aliás, eu gostaria que você, peregrino que entrou aqui e vai participar dessa live, escutar a história maravilhosa dos nossos convidados, que eu não contei quem são. Mas, gente, eu vou apresentá-los daqui a pouco, vocês vão ter ideia de quem que vai estar aqui com a gente. Mas eu já vou pedir um favor para vocês, ó. Tá vendo esse aviãozinho aqui no canto da tela, embaixo, ao lado aqui do comentar? Vocês vão clicar nesse aviãozinho e vocês vão convidar um monte de gente aqui que vocês acham que vai gostar de assistir essa live sobre história peregrina, né? A gente tem um casal super bacana para participar dessa live com a gente. Então, já compartilha ali com os amigos, convida quem tá aqui na sua lista do aviãozinho para participar dessa live com a gente. Aqui convidei algumas pessoas, então já convida aí 10 amigos de vocês para participar dessa live com a gente e conhecerem essa história, né? Então vamos lá para o aviso dos nossos patrocinadores antes de eu apresentar esse casal maravilhoso que vai estar com a gente. Certo? A gente mesmo está patrocinando isso aqui, então eu vou falar do meu segundo livro, tá? Esse aqui chama A Jornada Infinita, é o meu segundo livro publicado de maneira independente. E nesse livro aqui eu conto sobre uma trajetória que foi uma volta ao mundo que durou 2 anos, inúmeros caminhos. Santiago de Compostela, Caminho de Assis, Via Francígena e teve outras experiências como trabalho voluntário na Índia, teve trabalho voluntário na África, no Nepal e teve também aí, eu fiz a travessia do Oceano Atlântico, né, num barco à vela, então eu conto todas essas aventuras e experiências aqui nesse livro. Esse livro tá à venda na nossa lojinha peregrina, tá? O link da nossa lojinha tá na bio do meu Instagram, da Natrilhas, então corre lá. A gente envia para todo o Brasil, tá? E ele tá bem lindo. E tem até aqui no final, ó, várias fotos também para vocês terem uma ideia de como foi essa aventura. Caminho de Santiago, ó. Então, tá tudo aqui e tá disponível lá na nossa lojinha. E também vou dar um aviso, ó, tem uma galera que tá lendo, ó, falando livro ótimo, estou lendo e adorando, que legal. Ó, e também vou dar os avisos aqui dos nossos próximos grupos. Então, hoje foi o primeiro dia do nosso 24º grupo que está lá
hoje em Paraisópolis. Eles saíram de Estiva, caminharam 20 quilômetros e hoje estão em Paraisópolis lá, comendo um hambúrguer ou talvez já esse horário indo dormir, né? Então, eles estão lá fazendo essa peregrinação do Caminho da Fé e a gente tem outros grupos esse ano. Então a gente tem para o mês que vem no mês de abril a gente tem o grupo do Caminho de Caravaggio. São 2 grupos e a gente tem 2 vagas para cada grupo, tá? E também em maio a gente tem a Rota das Capelas e a gente também tem mais um grupo do Caminho da Fé, mas esse grupo já está completo. A gente tem para o Caminho da Fé vaga somente em outubro e, se eu não me engano, são só 2 vagas. O restante da nossa agenda do Caminho da Fé, ela tá toda em lista de espera, tá? Mas se você tem interesse, já fala com o nosso atendimento. O link do nosso atendimento também tá na bio, tá? Pode clicar lá, mandar mensagem que eles respondem rapidão com toda a nossa agenda e informações desses próximos grupos, certo? Também temos a Rota das Capelas, que é um roteiro de final de semana, ideal para quem está começando ou para aquele peregrino que já é experiente, mas quer conhecer ali a região de Cristina. Então a gente tem esse roteiro da Rota das Capelas que dura um final de semana e é maravilhoso, tá certo? Então, feito esses anúncios aí dos nossos patrocinadores, vamos fazer a apresentação desse casal maravilhoso. Gente, esse casal de peregrinos que vai estar aqui conversando com a gente hoje, eles são de São Paulo, capital, e eu conheci eles porque eles foram nossos peregrinos no grupo de dezembro de 2020. Se eu não me engano, era o meu 8º grupo no Caminho da Fé. Então eles participaram. E uma coisa que me chamou muita atenção neles, assim, como casal, era o tanto que um era parceiro do outro. Então Clarice ria demais das piadas de Adilson, né? Eles eram muito parceiros, até nos perrengues que ficaram lá no Caminho da Fé, sempre juntos, caminhavam juntos. A gentileza durante a peregrinação de um com o outro, sabe? As declarações de amor também que a gente presenciou durante essa peregrinação, acompanhando eles. Isso me chamou muita atenção desse casal. E eles fizeram, então, o Caminho da Fé com o grupo da Ana Trilhas, mas depois a gente vai descobrir o porquê aqui. Eles se sentiram motivados em percorrer o ramal mais longo do Caminho da Fé, que é de São José do Rio Preto. Foram 894 quilômetros, gente. 894 quilômetros que eles percorreram, só os 2, sem carro de apoio, nesse trajeto de peregrinação. Então, vamos receber aí com muita alegria, muita curiosidade, né? Esse casal maravilhoso que é a Clarice e o Adilson de São Paulo, capital, para contar pra gente como foi todas essas experiências. Eu tenho inúmeras perguntas e se vocês que estão assistindo aqui também tiverem perguntas, mandem aqui no comentário que eu vou deixar o comentário aberto, tá bom? Então vamos lá chamar esse pessoal. Deixa eu ver se eles... Clarice, Adilson, vocês estão aí? Convidar para participar. Ver se vocês receberam um convite aí. Cadê esse casal maravilhoso? Vou ver aqui se ele apareceu. Lembra do carrinho, né? Pois é, aquele casal do carrinho. Deixa eu ver se eles entraram aqui. A gente ensaiou a entrada deles. Ah, não tá conseguindo participar. Por quê? Vamos ver, vamos resolver esse problema técnico aí, pessoal. Vamos ver se eles vão conseguir entrar aqui. Vou convidar de novo. Ih, não tá
conseguindo? Se você aperta nessa, Clarice, nessa câmerazinha aqui, ó, uma câmerazinha aqui do lado do comentar. Clica nela e pede para participar. Eles foram peregrinar. Capaz, né? Capaz, esses dois. Capaz. Vê se vocês conseguem fazer o pedido aí, nessa câmerazinha, para participar. Ô, gente, quando eles estão tentando aí, mandem as perguntas aí que vocês têm sobre os caminhos para a gente aguardar. E quero saber sobre a Rota das Capelas. Onde fica a Rota das Capelas? Gente, a Rota das Capelas. Ah lá, parece que vocês não estão conseguindo. Clarice, tenta sair da live e entrar de novo. Sai da live e tenta e entra de novo. Vê se você consegue. Esse é o casal que eu compartilhei aqui a jornada deles quando eles estavam fazendo esse caminho, né, de São José do Rio Preto, e eles levaram as coisas num carrinho. E eu até quero conversar com eles para a gente saber de fato como foi essa experiência de ir carregando esse carrinho ali, né? Ah lá, isso, filhas, ajudem. Pode ser a internet deles, estão falando aqui. Ah, ó, tive o prazer de conhecer eles quando passaram por São Carlos. Foi Nossa Senhora que colocou eles na minha vida, porque Clarice foi uma grande incentivadora para eu fazer o meu caminho sozinha. Ah, que legal! Olha só. Não, as pessoas que a gente encontra no caminho, parece que elas chegam, né, para passar alguma mensagem pra gente. É muito interessante. Esses dias eu disse que o caminho estava parecido com dor de parto. Esqueci os perrengues e já quero fazer. Quem sabe sair de... Olha, Maia, eu não sei, viu? Eu sei muito bem agora sobre a dor do parto e eu ainda não, não tive esse esquecimento, não. Mas talvez a peregrinação é o mais fácil. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver se convidar. Aqui, aceitar! Vai aparecer! Vamos ver se vai dar certo! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Aceitar. Hum. Uai, gente. Eu é que não tô conseguindo aqui também. Aí! Foi! Foi! Tudo Oi! bem? Oi! 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 Mudei o celular, tá? Oi, gente! Eu mudei o celular. Oh, mas vocês estão tampando! Hã? Vocês estão tampando, eu não tô. Aí! Ela treinou 2 horas. Não deu certo. Eu troquei o celular, deu certo. É, é o celular. Estão uniformizados! É isso aí! É assim que eu gosto, casal! Sejam muito bem-vindos! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Passa- Tudo bem, ótimos. Ô, Fazendo gente, eu tô bem. muito feliz que vocês toparam fazer essa live comigo para contar aí a experiência de vocês, porque, assim, eu imagino o quanto de história tem, né, por trás dessas vivências de vocês. Então, eu tô, assim, super feliz mesmo. Quero agradecer já de antemão a presença de vocês aqui. E aí, parece que travou? Travou, gente? Ih, travou. Gente, travou para vocês também ou só travou para mim? Travou, não travou? Ih, caíram. Ixi, Maria. Não aparece. Ah, nem. Travou, travou aqui. E agora? Oh, meu Deus do céu. Sumiram, sumiram. Travou, travou.
Será que eles conseguem sair e entrar de novo, gente? Eles saíram. Não é possível, não é possível. Aqui pra mim eles caíram. Pra mim eles travaram aqui pra mim. Pois é. Eu tô vendo a imagem deles travada aqui. Vamos ver se eles conseguem. Júlia, ajuda. Ai, eu tô amando. As filhas. Ai, que queridíssimas. Vamos, vai dar certo. Essa live vai acontecer e a gente vai estar registrados aqui todos esses perrengues peregrinos internauticos. Vamos ver se vai dar certo. Cadê? Será que eles vão ter que sair e entrar de novo? Júlia, ajuda! Nath, ajuda. Vamos ver se eles conseguem entrar. Poxa, sacanagem. Oh, meu Deus! Nada que não aparece pra mim. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele de novo. Aqui, deixa eu convidar. Aí, entrou. 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 Aí! Estamos debaixo Mudamos. do modem, hein? Agora tem que funcionar. Agora tem que funcionar. Preparamos tudo, tal. Olha aqui, ó. Todos Debaixo esses do modem. Aqui, ó. perrengues internauticos vão ficar registrados nessa. Ô, gente, então vamos começar, porque eu tenho trocentos milhões de perguntas, eu tenho certeza. Vamos. Olha lá, ó, ela disse que vai sair entra de novo, a Nath. Eu tô amando a participação das suas filhas que estão aqui. Júlia, ajuda! Tá muito bom. Ô, gente, eu tenho várias perguntas para fazer. Mas antes, eu queria que vocês começassem se apresentando assim, né? Então, vocês são de São Paulo, capital, idade de vocês, e principalmente assim, tipo, o quê? Da onde surgiu esse interesse por peregrinar? Onde começou? Por onde começou isso? Ok. Nós somos de São Paulo, capital, né? Eu sou gaúcha, mas a gente mora aqui na capital. Tenho 59 anos, faço 60 esse ano, né? E Adilson, né? Meu nome é Clarice Adilson. Eu sou Adilson. Dia 15 da próxima semana, 15 de março, fazemos 37 anos de casados, no oficial, né? O Black tem mais uns 5 anos aí. Meu Deus. 42 de namoro. Eu sou natural de São Paulo, paulistano da Moca, e conheci a Clarice na faculdade, no primeiro ano de matemática, nos formamos juntos e começamos nossa vida ali, lá em Santo André. Foi o maior presente que Deus nos deu. Ele deu ela para mim e ele deu eu para ela, né? A mim para ela, né? Foi um grande presente que nós tivemos. Somos muito felizes. E a primeira pergunta que você fez, temos 2 filhas maravilhosas, Júlia e Natália. Tem um sobrinho maravilhoso que eu considero da família, como se fosse um filho também, o Fábio. Precisa peregrinar, porque está bem fortinho, né? E a primeira pergunta que você fez, como que nós descobrimos a peregrinação, né? Há décadas, há muito tempo atrás, quando só tinha revistas, a gente já paquerava a caminhada de Santiago de Compostela. Há muito tempo atrás. Tem mais de 40 anos isso, né? Muito tempo, uns 30 anos já. Não, as meninas eram pequenas. Eram pequenas. Então tem bastante tempo isso. Então, a gente sempre tinha a vontade de fazer Santiago de Compostela, mas nunca realizamos assim. Nós sempre fomos do esporte, né? A Clarice foi de vôlei, e eu corria, aí depois passou a idade, hoje a gente caminha todos os dias, em média 8 quilômetros por dia, né? E isso você vai ganhando o hábito de andar, e junto com a peregrinação, uma hora se torna realidade.
Que Foi legal. assim, foi por conta de Santiago de Compostela mesmo, vontade de ir Nunca para fomos, Santiago mas de um dia nós Compostela, vamos. mas nós Ainda, fomos. né? É. Ainda. Mas isso assim, já surgiu como casal, né? Isso nunca foi um sonho Já, individual de já, ir, Já, foi tipo casal. já, como casal, já. Hum. Essa vontade foi como casal. E aí, dos caminhos de Santiago, como é que vocês foram parar para o caminho da fé, que foi a primeira peregrinação de vocês, correto? E como é que vocês encontraram a gente? Como é que vocês me encontraram aí na Trilhas? Tá, foi o seguinte, como Santiago é um sonho mais distante, né? Veio a pandemia, nós começamos a intensificar mais ainda as nossas caminhadas, que foi em 2020, né? Uhum. Fevereiro de 2020. Ficamos um mês em casa e aí depois disso, começamos a caminhar todos os dias, né? Porque era uma forma de descontrair, né? De sair um pouco de dentro de casa. E aí foi daí nós falamos, por que não fazer um caminho aqui, né? no Brasil. Nós tínhamos já visto, acho que foi no Fantástico, alguma reportagem sobre Caminho da Fé, e fui procurar. Falei para ele, vamos procurar? Vamos. Aí fui procurar e encontrei, coloquei lá no Google Caminho da Fé, quem apareceu? Na Trilhas, né? E aí eu aí vi que tinha Instagram e comecei a seguir, e nós chegamos à conclusão, vamos fazer? Vamos. E aí eu me inscrevi, né? Conversei com você via Instagram e até ficou em aberto, porque eu falei, vamos deixar para dezembro, mas fica em aberto por conta da pandemia. Aí. E até lá foi indo, foi assim que nós encontramos você. Ah, que massa! E aí eles acabaram indo mesmo em dezembro de 2020, né? Isso, que E deu pelo que eu aquela entendi, parada, né? e pelo que eu entendi, a preparação de vocês já começou muito antes da decisão de vocês irem Antes peregrinar. mesmo. Isso, antes mesmo. Tipo, já era quase um hábito de vocês essa Essa caminhada. caminhada diária. Isso. É E a caminhada a gente faz 8 quilômetros aqui perto de casa. É um caminho que a gente tem que o mínimo. Nós temos vários caminhos, mas o mínimo são 8 quilômetros, tá? Uhum. Só intensificou porque aos domingos a gente andava 30 quilômetros. Quando. Daqui, quem conhece São Paulo, nós saímos daqui da Raposo, no quilômetro 16, a gente ia até a Praça Ramos e voltava. Saímos 6 horas da manhã e voltávamos a 1 hora da tarde. Olha que legal. E isso é 7 uma horas coisa por que, dia. olha, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que a preparação durante a semana tem que ter esses quilômetros curtos e no final de semana aproveitar para fazer essa quilometragem maior, né? E vocês eram muito Acho que nós fizemos disciplinados. umas 4 ou 5 vezes. Umas 6 vezes. 6 vezes, E acho. vocês fizeram também com adversidades, porque eu lembro de de uma foto que vocês mandaram no grupo lá do WhatsApp, que vocês estavam de capa de chuva e era um E isso, treino. nossa, pegamos tudo, tudo, tudo. Chuva, calor, o tempo, aos domingos, cada domingo fazia um tempo. Olha, Cada domingo fazia um tempo. E realmente teve um domingo que choveu muito, 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 muito. Então nós passamos por tudo. E aí fomos nos preparando. E foi dessa forma que nós fomos nos preparando. super disciplinados, isso eu lembro. Então, ó, quem tá Com as dicas que assistindo, você deu, né? quem tá assistindo aqui se pergunta como se preparar, é exatamente como eles contaram aqui que fizeram. Exatamente isso. E outra coisa também, nós fazíamos pilates, já fazíamos uma vez por semana. E quando nós nos inscrevemos, intensificamos. Aí nós aumentamos para 2 vezes por semana para fazer a parte de força, né? Tanto braço quanto pernas, né? Ó, a Nath Então, falando aqui. E foram um dia com todos os aparatos simulando o peso na mochila e tudo. Não, quase, né? 2 quilos, quase, pus 2 quilos na mochila, quase que eu morri. Foi isso mesmo, exatamente. Olha só. Isso é muito importante, gente. Então tá aí, ó. Em 5 minutos da live, eles já falaram exatamente como se prepara para peregrinação. E aí, beleza. Aí vocês foram peregrinar em grupo com a gente.
qual Uhum. foi a experiência de vocês, assim, de peregrinação em grupo? E assim, se vocês antes de irem, vocês tinham medo? E se sim, que medo que vocês tinham, assim, antes de ir? Você A fala? gente, a gente tinha medo, né? Porque quando a gente vai ler o que é uma peregrinação, você não sabe se você vai conseguir andar mais de 25 quilômetros todos os Todos dias. os Esse é o dias. maior medo, né? Porque andar, a gente anda todos os dias. Mas andar essa Quilometragem. quilometragem toda, todos os dias, 12 dias, né, que foram 12 Uhum. dias, a gente tinha essa dúvida. Se iam É conseguir? muito difícil. A É, gente não sabia, falou, vamos, tem gente que faz, eu acho que também nós vamos conseguir, mas tinha esse esse medo, medo, né? esse era o medo. Andar todo dia, em média, 25 quilômetros, né? Esse é Aham. E o foi, maior medo, né? e foi por isso que vocês decidiram ir em grupo ou não? Sim, sim, para sentir como que era, É, né? Porque Aham. a gente já tinha a intenção de ir para Santiago, então a gente gostaria de saber como é uma peregrinação mesmo, né? Uhum. Como que é fazer um caminho, né? E caminhar todos esses dias assim. Então, nós decidimos ir com uma empresa, né? No caso, vocês na Uhum. trilha, para sentir como que é fazer isso, né? E como a empresa é muito melhor, né? Com certeza fica mais tranquilo, né? Tendo o apoio. E como foi a experiência em grupo para vocês? E até agora, pode comparar um pouquinho com a experiência de sem apoio, né? Que vocês tiveram. eu, É, assim, nós achamos, primeiro, o grupo foi muito bom, né? nosso Foi. grupo Até é hoje a nota gente 10. mantém contato com muitas pessoas, né? É. E a experiência em grupo é muito boa, porque você se relaciona com pessoas muito diferentes e todos os dias, assim, não fizemos grupinhos, panelas fechadas. Todo dia a gente andava com pessoas diferentes, né? Um dia a gente tinha o mesmo ritmo de um, o mesmo ritmo do outro. E o legal em grupo é que um incentiva o outro. E você percebe que você tem os mesmos problemas e as mesmas qualidades de todo mundo que tem ali. Você fala assim, puxa, eu sou fraco como ele, mas eu sou forte como aquele também, É, entendeu? Então você sente dor, você olha e fala assim, mas todo mundo sente. Eu tô bom, mas tem muita gente boa, né? E assim, uma união num grupo muito boa, né? A maioria, sim, nós fomos em quantos? 16, acho, pessoas que nós terminamos. Ó, eu não, acho que foram eu não 16, lembro. depois entraram mais 10, eu acho, né? É, É, então, Eu não assim, lembro. foi a experiência de andar em grupo e da forma como você conduz, né? Você conduz muito bem um grupo, isso tem que falar, né? Você não deixa dispersar, você sempre traz todo mundo junto, que é muito difícil. Então você deixa todo mundo focado no grupo. A oração de manhã, na hora do almoço, você junta o pessoal, na hora que o pessoal quer dormir, tá todo mundo no seu horário disponível, conversando, juntando. é, Isso é um mérito seu, né? É muito bom isso, é muito bom falar isso, porque você tem uma convivência com pessoas que você nunca viu na sua vida, Verdade. né? E você foca na caminhada, você não quer saber se o cara tem problema pessoal, assim, foca na caminhada, você conversa bastante com pessoas, mas são conversas muito agradáveis de se fazer, sem estresse. É. E isso é muito legal mesmo, porque são pessoas que se unem no grupo que no nosso convívio rotineiro, assim, a gente nunca conheceria. Porque a não, gente não tem os mesmos gostos, a gente não frequenta os mesmos lugares, né? Não tem o mesmo círculo social. E aí, nesse grupo de peregrinação, você consegue aglutinar essas pessoas, né? exatamente. É isso mesmo. E, e Mas a dessa, experiência foi muito boa. e dessa primeira peregrinação, gente, qual que foi, assim, o maior ensinamento de vocês, assim, que o caminho trouxe para vocês? Que vocês sentiram que quando vocês terminaram, vocês falaram assim: nossa, agora eu vejo algo mais claro. Isso aconteceu, essa transformação? É, acontece, né? Eu já Ah, li muitos livros de peregrinação em que as pessoas se transformam quando caminham sozinhos, uhum. né?
mudam o estilo de vida, mudam muita coisa, né? Essa primeira caminhada, ele mudou muita coisa na gente, principalmente pela idade. Eu e ela somos sessentões, então é um divisor de águas, né? Fala assim, ó, assim, não vou dizer que eu sou realizada, porque eu ainda tenho muito que viver, muita coisa que fazer, né? Mas nós fizemos num momento muito legal, muito legal. E nos ensinou que nós estamos no caminho certo. Eu escrevi, inclusive, num dos cadernos lá, que nós paramos numa das últimas pousadas, né? Que a vida começa aos 60. Não é aos Olha. 40, não é aos 50, ela começa aos 60. E a caminhada te ensina isso. Você está caminhando por um novo estilo de vida, né? Natureza, alimentação. Estilo mais saudável, né? Mais saudável. Você entra para dentro de você muito. Isso a caminhada ensina para gente. Né? Uhum. Pelo menos para nós, né? Não, e você sabe que eu tive uma conversa hoje com um amigo que ele falou exatamente isso, que da vida começar em pleno potencial aos 60. É muito bacana. E beleza. Aí vocês fizeram essa primeira peregrinação, sentiram aí essa transformação, aí voltaram para casa. Aí o que é que deu na cabeça de vocês? Tipo, deu 2 anos, 1 ano e meio, eu acho, né? De 1 ano diferença. e meio, terminamos em janeiro, em abril do outro ano nós começamos. Isso. De escolher o ramal mais longo do Caminho da Fé, que vocês que estão assistindo aqui, se vocês não conhecem, é São José do Rio Preto, 894 quilômetros. O que motivou você? Dona Clarice primeiro, né, que já tá apontando o dedo ali, o que aconteceu na cabeça? Sozinhos, né? Sozinhos. Assim, eu falei para ele, nós adoramos fazer a caminhada, né? A peregrinação com vocês, né? E eu falei para ele, nós temos que treinar para ir para Santiago, então nós vamos começar a fazer outros ramais. E aí eu fui procurar, fui estudar, né, quais os ramais que tinham, e eu vi que tinha esse ramal de São José do Rio Preto, 894 quilômetros. Eu falei, nossa, esse é 100 quilômetros a mais que Santiago de Compostela. Se a gente conseguir fazer, Santiago de Compostela a gente também faz. Molezinha. Então vamos treinar, né? Vamos fazer. Aí eu falei para ele, vamos fazer um outro ramal? Assim, ele falou, vamos, nossa, eu gostei e tal. Eu falei, então, eu de São José. Ele falou, legal, quantos quilômetros? Eu falei, 894. Ele, quanto? Tu lembra aquela pergunta que você fez lá na pousada, quando entram os outros peregrinos, o pessoal falou, qual chamado, Paraisópolis, qual chamado você recebeu para vir? Tal, todo mundo responde, ai, Nossa Senhora, eu sonhei com não sei quem e tal. Eu fui o último a responder, eu falei que eu recebi um chamado dela, né, para fazer aquela peregrinação. Essa também recebi o chamado dela. Eu falei, vamos, eu acho meio loucura, né, 894. Eu falei, quantos dias dá isso? Você já calculou? Aí eu falei, não, ainda não. No mínimo, é mais de um mês. No mínimo, 20 quilômetros, dá 45 dias, no mínimo, né? Ela falou, tá. Aí nós fomos. E aí nós... Não, mas peraí, não deve ter sido assim, aí nós fomos. Se programou, né? Porque deve ter rolado uma programação. Ainda mais que vocês decidiram ir sozinhos, né? Então, primeiro, tipo, quando, beleza, decidiu, vamos fazer isso, rolou, assim, uma insegurança? Então, o que nós fizemos? Pela insegurança, o que eu fiz? Eu estava no interior, no ano novo, na semana do ano novo, nós fomos de carro, estava perto lá, nós fomos até São José do Rio Preto e fizemos o caminho pela estrada mesmo, pelos canaviais. Pelo caminho da de carro. Uhum. Aí nós andamos 50 quilômetros. Aí nós vimos que tudo era bem sinalizado, dentro dos canaviais, porque lá é tudo canavial, né? Lá é muito difícil. O maior medo era isso, não ter sinalização. Não ter sinalização, não ter, assim... infraestrutura é muito pouco, né? Assim, depois que você caiu para dentro do canavial, esquece. É você e nós. você. É vocês, eu, ela e eu, e vamos embora. Às vezes param... Bom, depois eu conto isso.
Aí nós nos preparamos, voltamos, falou assim, ó, dá para ir. Aí eu perguntei para um primo meu, falei, qual é a temperatura aqui? Isso era dezembro. Qual é a temperatura nessa região em abril, maio? Dá para pegar a piscina? Ele falou, não, já é bem fresquinho, é bem tranquilo. Eu falei, ah, legal. Quando nós começamos a caminhada, nós caminhamos os primeiros dias, os primeiros 10 dias, debaixo de 36 graus. 34, São José do Rio Preto, aquele lado lá é muito, muito, muito quente. Eu não tinha noção disso. Baixo? É tipo altimetria. É baixo. É baixo. Você não tem o problema. Não, você não é está no problema, meio né? da Você não cana, tem. né? Acho que aquece mais, né? É terra só. Terra, cana, Não tem árvore. Não tem árvore. Não tinha sombra. Cana, não tem sombra. Não tem sombra. É areia, terra e sol e cana. Então, o motivo de fazer sozinhos, né? Que nós chegamos à conclusão que esse tempo todo que eu fiz a programação, eu levei uns 2 meses. Eu peguei lá no site da associação, né? Que tem tudo que você precisa, quais as pousadas, tudo que você precisa, e eu fiz o roteiro por lá. Então, eu levei uns 2 meses fazendo o roteiro. Depois que nós tivemos a certeza, no final do ano, nós fomos lá e tivemos a certeza que dava para fazer, eu comecei a fazer a programação. E a reserva também. Eu fiz toda a programação, eu levei uns 2 meses. Aí, quando chegou em março, que foi janeiro e fevereiro, quando chegou em março, eu já liguei para todas as pousadas e reservei tudo. Procurando, pesquisando tal, e deixando meio em aberto. Começo de abril, eu já reservei tudo. Quando foi dia 21 de abril, nós fomos. E aí, eu vi que eram 45 dias mesmo pela nossa programação, né? Porque nós fizemos 6 dias de descanso. Eu ia perguntar, vocês tiveram umas pausas, assim, né? Fizemos, eu lembro que vocês descansaram em Andradas. Isso, fizemos. Fizemos porque não tinha necessidade, entendeu? E para a gente não se machucar, nós preferimos fazer isso. Então, nós fizemos umas pausas. Foram 6 dias de descanso e 39 caminhando. Então, eu tinha certeza que nós não íamos conseguir ninguém para ir junto conosco. Então, vamos embora, né? Vamos na raça. Lua de mel, 60 anos, caminhando 900 quilômetros. E foi isso que aconteceu. Que ideia, né? E foi isso que aconteceu. Ô, gente, mas assim, a primeira pergunta que eu acho que também as pessoas que estão aqui devem pensar, né? Vocês estão falando de canavial, tudo. Tipo, e o medo na segurança? Vocês não tiveram nada? Muita gente, inclusive parentes, pô, mas vocês vão atravessar, isso é muito perigoso, né? E o que nós fizemos? Nós somos religiosos, né? Nós somos umbandistas, né? O que nós fizemos? Nós fomos procurar proteção divina. E aí nós consultamos algumas pessoas, falou assim, pode ir tranquilo, né? Fomos com as nossas proteções, os nossos patuás. Em momento nenhum, nós tivemos medo e passamos qualquer que fosse o perrengue. Né? Escutamos histórias de que as bikes são assaltadas porque eles fazem de uma cidade a outra, eles fazem treinamento de bike pelo caminho da frente, de uma cidade a outra. Diz que tem assalto para pegar as bikes, que muitas custam um alto valor. Sim. Mas nós não tivemos, não tivemos nenhum problema. Nós, peregrinos, né? Eu descobri qual é a diferença de peregrino a pé e de bicicleta. Peregrino, pé, peregrino. Bicigrino, bicicleta, bicigrino. Foi aí que eu descobri. Não tem problemas com bicigrinos, com peregrinos, nada, né? E é muito interessante porque esse é um medo muito recorrente de quem vai fazer o caminho. E às vezes... E é da cidade de São Paulo, e é de cidade grande. Principalmente, né? Mas assim, e aí opta por contratar um apoio justamente por este medo e às vezes sonha em fazer de maneira autônoma para ter ali uma experiência, mas tem esse receio. Então é muito legal esse depoimento. E eu também sempre dou esse depoimento, fortaleço isso, porque na verdade a gente encontra muito mais gente boa, não encontra? Então,
isso que a gente ia falar mesmo. Só dar só um esclarecimento. O caminho da fé, o maior, quando você sai de São José e chega até Águas da Prata, a infraestrutura dele é bem menor, porque ele é um caminho novo. Eu passei por Ibitinga, terra do meu pai. Eu perguntava para os moradores que nasceram lá, vocês nunca escutaram falar do caminho da fé? Não. E tá lá pintado as setas, nos postes, na igreja tem o totem, tudo, mas eles não conhecem. Agora, para você fazer o caminho de Águas da Prata para frente, que é o caminho pioneiro, esse é sem problema nenhum. Esse daí... é sem problema nenhum. Eu não falo que lá atrás tenha problema. Não tem problema, é que não tem apoio, totalmente. Você tem que ir sem apoio. Mais preparado, né? Você tem que estar mais preparado por conta disso. Você tem que sair da pousada com tudo, porque você não vai encontrar nada no meio do caminho. Você não encontra água, você não encontra barraquinha para pegar um lanche. Você vai encontrar cana de açúcar. Só. Então você tem que levar tudo. Cana, passarinho. Teve um lugar que nós passamos, tinha mais, eu não sei quanto, mas tinha uma nuvem de maritacas. Eu nunca vi aqui na minha vida. Tinha mais de 1000, nós quase ficamos surdos, né? Era uma nuvem de maritacas. Então você vai encontrar tucano, você vai encontrar, muito. Assim, e os caras falam assim: você passa aí na casa dos trabalhadores, você para, bate, eles te dão água, mas eles estão na roça trabalhando. Eles estão trabalhando, então você não encontra ninguém. Só de final de semana só. Olha só. E esse lance, assim, das setas amarelas estarem nas cidades e as pessoas não têm conhecimento mesmo, né? E as pessoas, às vezes, elas nem enxergam a seta. Aqui em Franca também tem um ramal, são 624 quilômetros aqui, e um monte de gente passa por as setas, só que ninguém vê a seta, porque eles não sabem o que é. Agora pergunta... Lá em Ibitinga, eles anunciam que Ibitinga é uma estância turística e vende muito bordado, tem muita gente lá. Então você fica lá no centro, na feirinha, eles falam no alto-falante sobre o caminho da fé. Mas eles não têm ainda não está difundido isso. Como interessante. Águas da Prata para frente, né? Que é o ramal principal, né? Exatamente. Onde fundou o caminho da fé. Beleza. E aí, vocês já sabiam desse perrengue antes de irem? Imagino, né? Que vocês não encontrariam... Já porque no site, ele lá não mostrava pontos de apoio, entendeu? Só mostrava mesmo, você sai dessa cidade e vai para outra. Era só isso que a gente encontrava. Só as pousadas mesmo. E foi da onde surgiu a ideia do carrinho? Aí explica aí o que é esse carrinho, porque tem um monte de gente falando, eles são os peregrinos dos carrinhos. Conta aí. Então, é assim. O casal de rodinhas, viu? Era assim que nos conheciam. Então, você imagina. Como é que você vai fazer um caminho desse em 2 e você vai levar porque a maior briga é o que você levar na mochila, né? É muito difícil. Tanto que eu comprei algumas coisas, eu senti o tecido mais caro e substituí por outro tecido, né? Por exemplo, eu ia com aquelas cuecas de ginástica, que ela é colante, eu falei, eu vou andar com isso, eu me sinto bem com aquilo. Quando eu vi o peso delas, eu falei, não, vou levar normal, porque é muito pesado. Então, por mais que você enxugue o seu carrinho, e eu tenho a sua mochila, ela fica pesada. Eu falei, como é que nós vamos andar nesse monte de coisa, cara, sem apoio? E eu tenho problema de coluna. Eu tenho 3 hérnias de disco. Falei, não vai ser por isso que nós não vamos caminhar. Eu vou de carrinho. Aí eu fui até o centro de São Paulo, na 25 de março, comprei um carrinho, né? E nós andamos com o carrinho. É difícil para puxar o carrinho, mas não dói a coluna. Dói o braço. Você troca, mas você tem 2 braços. Mas você tem 2 braços, né? Você vai trocando, né? Cansou nesse, você vira no outro. Mas tem lugares que é muito difícil, porque o canavial, alguma região, os caminhões passam. Ele gera um volume de terra muito grande no chão. E é areia aquilo. Então estava muito seco. E o carrinho afunda. Então, às vezes você tinha que carregar o carrinho. Falava, mas por que eu trouxe esse carrinho? E às vezes você tinha que carregar o carrinho.
Você quis jogar esse carrinho fora várias vezes, Adilson? O carrinho quebrava as rodas, levei rodas sobressalentes. Tivemos alguns perrengues. Perrengue, aí amarra com arame, levei alicate, levei arame, levei um monte de coisa. Até que teve uma cidade lá no meio do caminho, que eu arrumei umas rodas descalvado. Foi um dia que quebraram 5 rodas. Aí eu arrumei uma rodinha boa, aí ele fez todinha a caminhada com a roda. Se for de carrinho de novo, eu faço algumas mudanças pela experiência que eu tive, né? Pode consultar o Adilson, ele dá consultoria gratuita. Mas... Vamos fazer uma rodinha para a gente divulgar no YouTube, né? Como montar o seu carrinho para peregrinar. Sobre isso. Isso. A gente faz um técnico. Mas assim, eu não faria esse caminho com a mochila nas costas. Por conta do seu problema de coluna, né? Por mais que você tenha aquela mochila que apoia aqui no quadril, tudo e tal, eu não me sinto bem com aquele trem me apertar. Ele não sente bem. O maior problema, Karina, é que você tem que levar tudo. Você tem que levar comida, né? Porque você fica 6, 8 horas caminhando. Teve um dia que nós caminhamos 10 horas. Nós saímos 6 horas, 38 quilômetros. Nós saímos 6 horas de Urupês, eu acho que foi Urupês, e fomos até, eu não vou lembrar, acho que é Novo Horizonte. Foram 38 quilômetros. Chegamos 4 horas da tarde lá. Foram 10 horas andando. Então, assim, nós levamos 6 litros de água congelado. Porque tinha que sair com água congelada, né? Porque senão fervia a água. Imagina o peso disso. Então, quando nós vimos que não teríamos pontos de apoio... 6 PETs dá 12 litros de água, são mais 12 quilos. Quando nós vimos que não teríamos... Gelado pesa mais, então, ele está mais denso, né? Pesa mais ainda. Quando nós percebemos que não tinha ponto de apoio, nós decidimos pelo carrinho. Falamos, não dá. Gente, e é muito interessante o que vocês estão falando, porque do que vocês mencionaram aqui, 3 pilares são fundamentais numa peregrinação que vocês realizaram, né? Primeiro, planejamento. Então, a Clarice passou 2 meses realizando o planejamento. Né? E planejamento não só de logística, mas também de equipamento que vocês treinaram, medir até a cueca ali, pesar, né? Para saber o que vai ser... Então, assim, fundamental. O outro que vocês falaram é a questão do autoconhecimento. De saber que, eu não consigo carregar uma mochila porque eu tenho peso, eu não me sinto bem, não vai dar, né? Não ir assim, loucamente, né? Você tem um autoconhecimento do seu corpo, de saber o que é melhor para você. Muito legal. E o lance da preparação. De vocês terem colocado tudo isso em ação. Muito, muito legal. Uma outra coisa que nós aprendemos no caminho, isso a gente não tinha percebido, na primeira semana nós percebemos. No domingo, quando você sai de uma cidade, você vai para outra, você vai estar chegando lá depois do almoço. 2, 3 horas da tarde. 2, 3 horas da tarde. E cidade do interior, depois do almoço, é cidade fantasma, não tem nada aberto. Não tem nada aberto, não tem nada. Tem muitas cidades que nem farmácia está aberta. Aí nós percebemos que a gente tinha que ligar para a pousada um dia antes, no sábado, falar assim, nós estamos chegando aí amanhã, assim, você não tem comida, né? Não tem jeito de você arrumar um marmitex para a gente, porque no primeiro dia, foi um feriado que nós saímos de 21 de abril de São José do Rio Preto, nós chegamos na próxima cidade, também era o feriado ainda, não tinha um lugar aberto. Nós comemos um doce e uma bolacha que tinha uma barraquinha lá. Que judiação. Feriado e domingo é problemático. Já foi a estreia, mas aí também qual foi a cidade? Cedral. Cedral. Só tinha a pousada aberta. E a pousada não tinha nenhum chocolate. Olha só. E como nós passamos num lugar que tinha um doce, não sei por que nós compramos um doce. À noite, que abria a lanchonete lá, nós fomos comer só à noite que a lanchonete abriu. Então, isso nós tivemos que planejar, cortou na carne, né? Porque nós fomos surpresos. O domingo, você tinha que ligar para a pousada para reservar um marmitex para você durante o almoço, para você chegar lá no domingo e poder ter comida.
Muitas cidades é Muita. cidade fantasma. Cidades pequenininhas que esses caminhos passam, não tem nada, E nada, mesmo nada. durante a semana, Karina, essas cidades pequenas, os restaurantes fecham depois da uma hora, 1h30. Acabou. Eles fecham, aí só abrem à noite. Uhum. E a gente chegava assim, sedento por comer alguma coisa, né? Uhum. Então, nossa, sem Essa hora eu chance. senti uma falta da Karina, sabe? Então, Essa é a diferença de fazer sozinho e fazer com apoio. Se você me perguntar depois, a gente explica. Ô, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que para vocês vai ser muito fácil responder, já que vocês estão falando aí que vão completar 37 anos de casados, né? Vocês estão mais tempo casados do que eu nasci. Ô, gente, como é a experiência de peregrinar em casal? E principalmente depois só vocês dois, por 45 dias, passando esses perrengues. O que vocês falariam aí para os jovens casais, né? O que esses ensinamentos também da peregrinação pode levar para um casamento? Pode falar. Pode falar. Então eu falo. É assim, a minha vida e a dela é uma coisa muito simples. Eu ajudo ela e ela me ajuda. Sempre foi assim. Infelizmente, não são todos os casais que são assim. E o que nós levamos para a peregrinação, a gente sabia que ia ter muita dificuldade. E a peregrinação tem uma coisa que nós aprendemos que é assim: o início do dia ele é belezinha. Quando passa do meio-dia, você já começa a ficar irritado, porque vem as dores físicas, aí o seu psicológico começa a cair, tá? Então você tem que ter uma estrutura na sua mente que você fala assim, ó, falta só metade. Então, muito tempo a gente passava quieto, um olhando para o outro, dando risada, fazendo um comentário o outro. Rezávamos muito no caminho, porque essa peregrinação nossa foi religiosa, porque nós pedíamos que as pessoas tivessem mais compreensão, né? Pedíamos no caminho tolerância e paz. Tolerância e paz, porque sem tolerância e paz você não chega ao amor, né? Eu tenho muito amor por ela tem muito amor por mim, e nós temos muito amor pelas coisas que nos cercam, né? Pela natureza, pelas pessoas. A nossa vida é assim, né? E o que acontece? Nós fizemos a caminhada e a gente rezava bastante, pedindo tolerância e paz. Primeiro, que estava chegando, estava a época das eleições, e o ânimo estava muito acirrado, né? Isso prejudica muito uma nação, prejudica muito uma pessoa. Tem pessoas que ainda hoje estão com depressão por causa das eleições, né? E também estava começando a guerra lá na Rússia contra a Ucrânia, né? E a gente tinha muito medo de uma explosão mundial, então nós vamos fazer, e todo dia nós vamos fazer essas orações, e quem quiser faça conosco. Nós não vamos orar junto, mas todo dia rezem, assim acompanhando a gente. Ó, eles sempre estão rezando e nós vamos rezar também. Então, é assim, o fato de você estar junto com uma pessoa a toda hora, não é porque eu não estou... Isso também, se não estiver peregrinando, eu sempre estou junto com ela. Tá? Se eu for em algum lugar, ela vai junto. Se ela for em algum lugar, eu também vou junto. Né? Eu com ela não tenho essa coisa, ó, hoje é meu dia, eu vou fazer tal coisa. Não. Nós caminhamos juntos todos os dias e todas as horas. Tá? Estamos dentro de casa, estamos fora de casa, nós estamos juntos. É assim que a gente leva. Hoje é assim, desde que nos aposentamos é assim, né? Cada um trabalhava num Trabalhava lugar. tudo, mas depois que aposentou, a nossa união ficou mais forte ainda. Sempre foi. Então nós estamos sempre juntos. Tanto que muita gente nos chama e nos conhece como Casal 20. Em diversos lugares a gente ganha esse apelido, está sempre junto. Então você fazer, para nós dois, fazemos essa caminhada juntos, foi uma coisa diferente. Caminho diferente, mas o fato de estar junto, nós sempre estamos juntos. E sempre um dando força para o outro, né? Teve um dia que eu me estressei lá com a roda do carrinho, ela olhou para mim e falou Foi nesse dia de 5 rodas que quebraram? Calma, você disse que não ia estressar e não é. Calma,
Eu dei risada, contei até 3, e ainda fomos embora e deu tudo certo. No mesmo dia nós achamos uma melhor rodinha que continuou todo o caminho, tá? Ô, Isso aqui Adilson, você falou um negócio que me pareceu muito assim também a jornada de um casal, né? O dia do peregrino começa, então, super alegria, aquela Animado. coisa, né? Igual a paixão do início e aquela tal, né? fumaça toda, né? Aí depois chega E o cara já tá meio-dia, assim. meio-dia, chega os filhos na jornada É. do casal, chega os boletos, aí o negócio vai, né? E Então, até chegar no em grupo, final. em grupo é legal, porque as pessoas sempre tem um que vai te tirando. Aham. Lembra o que chamava 01, pede pra sair O 01. Adriano, O o Adriano. Adriano. Então o Adriano com aquela história lá, pede pra sair É, 01, né? Então sempre sempre tem tem. um que te anima, É. né? Você em dois tem que ter um controle muito forte. Uhum. Mas para todo mundo, a dor física, ela abala o psicológico. Então, quando você está Demais. no final do dia, Demais. ele mexe com o seu humor, ele mexe com as suas forças. Então, o peregrino aprende principalmente isso, que é na exaustão que você tem que tirar força. É. Você imagina fazer 38 quilômetros Debaixo de um debaixo sol. de um sol, mais de 34 graus, o pé já está formigando, você está louco para... A Não vou água nem já dizer fome, esquentou, a a água água já já esquentou, esquentou. você quer ver a torre da igreja, você só vê cana. Falta 5 quilômetros e você não vê a cidade. Você só quer ver a Quando torre da você igreja, é vê, tão É, característico. então, a peregrinação ensina muito isso, sabe? Você tem que ter um controle mental muito forte para não E, estressar, não e, estressar. e Então, é nesse momento que, quando o peregrino consegue, isso é que a gente transcende, né? Que parece que a gente começa a operar num outro lance, diferente, não é? quando consegue entender isso, né? Exato. isso. É. Você fala, Exatamente. isso aqui é normal, isso aqui vai passar. Daqui a pouco eu tô lá. Mas Uhum. deixa doer um pouco, doer que eu digo é cansaço, É. humor. O cara faz uma piadinha, você fala, pô, mas que esse cara é entendidinho, sem grana. Você vai embora. Em dois, Uhum. é assim, você olha para a esposa e fala assim, nega, daqui a pouco nós estamos chegando. Vamos embora. Não, falta pouco, É. falta pouco. Então um anima o outro. Uma coisa que nos animava muito era assim, por exemplo, andava 30 quilômetros, 20, quantos fosse. Faltava 8 quilômetros, por exemplo, nesses 38. Chegamos nos 30. Faltavam 8 quilômetros. Eu falava para ele assim, bem, nós temos só que dar aquela caminhadinha que a gente está acostumada a dar em casa. 1h30. Não era? 1h30. Então, assim, vamos até lá, falta pouco, olha, só falta 8. Então, a gente sempre, falta 4, olha, nós já fomos e agora só falta, só é a volta. Entendeu? Tem que ter Então, uma é muleta Cabeça. muito aqui, a ó. cabeça mesmo, é Você muito a tem que arrumar a cabeça. muleta. No meio do caminho, você tem que É. arrumar a muleta, senão você não vai. É Né? Que muita cabeça. legal. E as meninas davam risada que às vezes a gente chegava cedo, né? Nossa, já chegaram, né? Porque todo dia nós mandávamos no grupo, né, da família, olha, chegamos. Nossa, já chegaram. Eu falei, porque hoje só foram 20 quilômetros. Aí elas 24. falavam, meu Deus, só! Porque para nós era 30, né? 30 era o normal, né? Então, quando fazia 20, nossa, que 20. delícia, só 20. Né? Então é isso. É bem isso mesmo. E eu quero saber, assim, de vocês, e uma coisa que eu tô pensando desde que vocês começaram a falar, como é interessante, né? Que todas essas experiências que vocês tiveram, olha quanta história vocês viveram, tudo impulsionados por um sonho, que é o de fazer o caminho de Santiago de Compostela, Exatamente. né? Isso. Olha como é importante o sonho na nossa vida. É o que nos É o segue, que né? nos É alimenta, o que nos né? alimenta. É o que a gente segue ele. E continuamos firmes ainda, né? Porque não, E Não para, não assim, vai não a parar. paramos. diferença do primeiro para o segundo caminho principal, não sei se você ia perguntar, Sim. no primeiro caminho, como você tem diversas pessoas juntos, então você sai um pouco do
do seu habitual, né? Então você conversa coisas diferentes, você observa a natureza, que é muito bonita. De Águas da Prata para frente, a natureza é totalmente diferente. É lindo. É lindo, é lindo. É o pedaço né? mais lindo. É o pedaço mais bonito. Não que para trás não seja, mas para trás é canavial e areia. Canavial e terra, assim, né? E na segunda, você passa a valorizar as coisas mínimas. É ter o que beber, ter o que comer, ter aonde dormir e uma água para se lavar. Essas 4 coisas, subsistência. Você não está preocupado com o seu saldo em banco, você esquece disso. Você só se preocupa em chegar na outra ponta. Primeiro você tem que energia para chegar na outra ponta. Chegar na outra ponta, como que é a cidade? O mercado é longe, tem farmácia, tem as coisas básicas, né? Água, uma maçã, uma banana. Tem que procurar tudo isso. Eu não quero hotel 5 estrelas, eu quero esticar o esqueleto. Não me importa qual é o colchão que eu vou arrumar do outro lado. Exatamente. Se chegar assim, será como é que é a pousada? Você nem pensa nisso. Eu quero fechar a porta, tomar um banho e deitar, com a barriga cheia. Então, você não se preocupa fazendo sozinho, a sua preocupação ela é muito diferente, é subsistência. É como eu vou passar o dia de hoje nas minhas necessidades básicas, que é água, alimentação e sono. É um troço impressionante essa experiência. E você convive 45 dias com 10 quilos no carrinho. 45 dias sem materialismo, com 10 quilos no carrinho. Você aprende a viver com pouco, né? Você sabe que precisa... Na realidade, a lição é que você aprende que você não precisa de muito para viver. Você não precisa de muito para ser feliz, sabe? Quando fizemos contigo, eu fiquei impressionado que a virada do ano novo, nós não precisamos passar meia-noite. Nós comemos carne de porco, batata, salada, acho que um macarrão, arroz e feijão. E não precisei de roupa chique para passar o ano. Não. Foi a roupa de peregrino, dançamos muito feliz da vida e fomos dormir violão, 10 fomos dormir 11 horas da noite. Feliz da vida. E foi foi uma passagem de ano novo, foi uma das mais bacanas que nós passamos. Olha só. Então você não precisa de muito. Então você vai aprendendo nessas caminhadas que dá para viver com muito menos. Com muito menos. Isso é a grande lição da caminhada. É que a gente coloca muita coisa né, para a gente conseguir viver, mas dá para a gente viver com 10 quilos. 10 quilos você vive. E me conta assim, não, por mim a gente estaria conversando aqui um tantão, né? Mas para a live não ficar assim super longa, eu queria saber, quando volta para casa, assim, qual que é, se vocês pudessem descrever assim, a transformação? Porque vocês já deram várias lições agora, né, do que vocês aprenderam. Mas se vocês pudessem resumir dessas experiências de peregrinação, esse retorno para casa, existe essa transformação espiritual que a gente fala? Ela acontece e como que é esse retorno? Bom, eu vou falar a minha experiência. Quando você volta para casa, você tem mais segurança naquilo que você vai fazer, porque você tem muito mais recursos ao seu redor, certo? Se eu conseguir sobreviver com 45 dias, que parece que é simples, mas quando você se põe na estrada, você vê que, puxa vida, só depende de nós, né? Mas não é só de nós, tem muito mais coisas ao seu redor. Mas quando você chega na sua casa e você volta para a rotina, você fala assim, eu me sinto mais preparado para tudo que vier, né? Porque eu passei com muito menos recursos, eu passei bem. Aqui na minha casa eu tenho muito mais recursos, eu tenho muito mais pessoas para me ajudar. Então ela te dá uma confiança muito melhor. E já na primeira semana te dá uma saudade danada da semana anterior que você estava caminhando. Né? Verdade. E a gente percebe no caminho, assim como a gente vê muita maldade, as pessoas enfatizando muito ruim, muitos acidentes, muito jornalismo policial sangrento,
você percebe no caminho que tem muita gente boa, que tem muita coisa assim que não é divulgado. O bom não é divulgado, né? Porque nós chegamos em Aparecida com um monte, já na primeira vez aconteceu isso, mas nós chegamos em Aparecida com muitas solicitações de preces, de pedidos, né? Eu falava para eles, põe na minha mente, que chega lá eu ponho para vocês. Assim, isso foi no primeiro. Foi no primeiro. Nessa segunda, que nós somos só, nós levamos um caderninho. O pessoal escrevia. E aí eles escreviam o nome para quem que eles queriam pedir orações, né? Acender velas, essas coisas. Tanto é que nós chegamos lá na Aparecida, acho que eram umas 3 horas, 3h30, nós fomos conseguir assistir a missa das 6, porque nós tivemos que fazer tudo isso, né? Levar, pedir missa, acender vela, tivemos que comprar tudo. Então assim, nós tivemos muito... Tem muita gente boa. Esse mundo é bom, gente. Esse mundo não é ruim. É porque nós estamos em cidade grande, a gente só vê as coisas ruins acontecerem, porque isso é que dá ibope. A coisa ruim é que dá ibope. Coisa boa não dá ibope. Eu e Clarice temos uma instituição cheia de coisas boas. Eu tenho 200 seguidores. As pessoas que divulgam aí bobagem têm 5.000. Eles estão certos, eles fazem o que eles gostam. Eu estou dizendo que o que não é tão bom, o pessoal segue bastante. Noticiário policial, difamações, novelas tendenciosas. Mas se você vai assim num caminho diferente, isso que nos ensina. As pessoas nos interpelam. E assim, eu vou contar só uma. Eu estava em São Carlos e eu estava com a marmita para o dia seguinte, que era para o Dia das Mães. E eu conheci uma senhora de um restaurante e eu paguei a marmita. E já era para o dia seguinte uma marmita bem caprichada. Aí eu estou lá na praça esperando a Clarice fazer alguma coisa. O mendigo olha para mim e fala assim, isso é marmita, né? Me dá essa marmita, eu estou com fome. Eu falei, não, essa não. Essa aqui você não vai levar, não. Eu te dou outra, mas essa aqui é para amanhã. Essa não. Aí eu peguei e fui buscar outra marmita. Quando eu cheguei lá, a mulher pôs a marmita, eu falei, aqui tem um rapaz ali, expliquei para ela, ela falou assim, tá bom, pode levar. Eu falei, quanto que é? Ela falou, não, esse aqui é nosso. Eu falei, não, mas fui eu que trouxe. Ela falou, você trouxe o pedido e eu vou te ajudar. Então nós juntos vamos atender. Olha que coisa bonita. É legal. Quando eu cheguei lá do outro lado, o cara não estava lá, tinha saído. Aí se eu encontro ele, tinha dado uns tapas nele. Andei mais uns metros até o supermercado. Quando eu saí do supermercado, o cara me pediu dinheiro para comprar um churrasquinho que estava vendendo. Eu falei, olha, tem uma marmita aqui, você quer? A marmita que eu tinha comprado para o outro. O rapaz até chorou quando eu dei a marmita para ele. Só. Então, quer dizer, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se juntando. Então, eu quero dizer que o grande aprendizado também é que tem muita coisa boa nessa terra. A gente só tem que potencializar, né? Nós temos que ser agentes de mudança. E mudança para o bom e para o bem. É isso que nós temos que ser. Aí nós vamos viver num paraíso. Isso é que transforma a gente, viu? Isso é um agente transformador. Viu? Encontramos muita gente boa no caminho, né? Então isso também é lição que a gente leva para a vida toda, viu, Karina? As pessoas que a gente encontra no caminho. As pessoas nos transformam, né? As pessoas que a gente encontra nos caminhos. Sim, sim. Nós encontramos muita gente vinha falar conosco. E assim, são pessoas simples de tudo, assim. Não sei se eles estão na live, provavelmente pode ser que estejam. No Dia das Mães, nós conhecemos numa loja de calçados, que eu também tive que trocar o tênis em São Carlos, um perrengue, né? O rapaz nos conheceu no sábado à noite, ele com a esposa nos convidaram para almoçar na casa deles em São Carlos no dia seguinte, porque a gente ia passar sozinho. Acredita, eles não nos conheciam. Eles não nos conheciam. É o Marcos e a Fabiana. Não sei se ela está aí. Inclusive, eu até incentivei ela a fazer o caminho e depois ela fez o caminho. Olha. É a Fabiana. Eu acho que ela comentou, ela está aqui sim. Eu acho que ela comentou. Eu li o comentário dela falando que você tinha sido uma motivadora. Gente muito boa. Pessoalmente, né? Então, assim, tem muita gente. Eles ligaram para nós no sábado à noite
nos oferecendo a almoçar na casa deles no domingo, porque Olha lá. era Dia das Mães. Olha que Olha lá, tá legal. vendo? Fomos É. nós, é. E nós não fomos, porque no outro dia a gente ia caminhar e ia voltar para São Carlos, né? Porque de São Carlos até a outra cidade são 45 quilômetros. É muita coisa. Então nós fizemos em dois dias, né? E... Ô, gente, e casal, o que que vocês diriam? Tem um monte de gente assistindo aqui, né? E que eu penso que muitos ainda não realizaram o sonho de peregrinar, ou receberam esse chamado, mas ainda não tiveram a coragem. O que que vocês diriam para essas pessoas? Primeiro treinem muito. E qual na trilhas primeiro, viu? Treinem muito, muito, muito. Tem que treinar, não pode ser sem treino. Tem que, né? Tem que se programar, tem que treinar. E o primeiro eu não faço sozinho, não, porque é difícil. Puxado. Eu vou falar, agora eu adoro na trilhas, adoro essa menina bonita aí que está do outro lado, e vou dizer o seguinte: quando fizemos o caminho sozinhos, no trecho de Águas da Prata para frente, é unânime isso que eu vou falar, é unânime. As pousadas que nós conversamos e perguntaram para nós assim: vocês já fizeram alguma vez? A primeira vez nós fizemos com na trilhas. É uma das pessoas mais capacitadas, mais queridas e capacitadas, porque assim, tá chovendo de apoiadores no caminho. Ele malemar pega uma mala de você e leva para o outro lado. Ele não te dá as dicas, ele não te acompanha, não tem balinha em cima da sua cama quando você chega. Não tem bilhetinho. Não tem reserva de hotel. Não tem a comida pronta quando você chega do teu lado, porque ela fica no pé, o povo sortar a comida para a gente. Então, a Karina é uma das pessoas mais recomendadas pelo pessoal da pousada, não sou eu. Eles dizem que você é uma das pessoas mais organizadas, que eles não têm problema nenhum de tratar contigo e tua turma, porque você é uma pessoa que planeja muito bem todos os caminhos que você faz lá no caminho da fé. E para dar certo, a gente sabe que é planejamento, né? Sem planejamento não tem como dar certo. É isso aí. Isso é experiência viva, viu? Experiência própria, vamos falar assim, né? O de 900 aí, o de 894, eu faço de novo, mas faço com apoio. Só com apoio. Quer fazer, Karina? Muito longo. Não, a gente vai fazer uma dica. Então, vamos fazer Santiago. Aí sim, hein? Entendeu? Olha lá, hein? Nesse a gente vai estar junto. Faz tempo, né? Te cobrando faz tempo. Tem uma dica, se alguém quiser fazer esse caminho longo, São José até Aparecida, pode quebrar, porque tem vários ramais, né? Na verdade, ramal São José, ele vai até Borborema. Aí depois vai até São Carlos, tem um outro, acho que é ramal Centro Paulista. Não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode fazer. Que ninguém tem 45 dias, né? Então você pode. E você ganha certificado. Você vai de São José até Borborema, você ganha um certificado. Você vai até São Carlos, você ganha outro certificado. Você vai até Tambaú, outro. Então você vai fazendo aos poucos, entendeu? É bem legal. Para conhecer é ótimo, é muito bom. A gente está com os planos de fazer novos roteiros assim no caminho da fé, sabe? Abrir grupos para esses trechos mais longos, escolher alguns trechos que são mais bonitos assim e poder quebrar e certificar a pessoa dessa forma também, né? Então, e a associação vai estar com uma mega novidade aí que eu acho que eles vão liberar mais para frente na parte da credencial, que tá muito, muito legal. Não posso falar agora, mas para esse esquema de quebrar o ramal, assim, vai ser muito 10. Legal, e é o que acontece, né? Você vê Caminho de Santiago mesmo, quantos ramais existem e que as pessoas vão quebrando para conseguir percorrer aí, né? Todos eles. Porque não é todo mundo que tem o tempo, né? Que nem nós fizemos, 45 dias, mas isso é uma... Teve um grupo que fez conosco, nós encontramos com eles, eles são de Nova Europa, as meninas, acho que uma delas está aí assistindo a live. Elas saíram de Nova Europa, foram até Aparecida. São, assim... Guerreiras. São guerreiras. Elas tinham 30 dias para fazer.
Elas andavam muito. Muito, muito. Tipo 40 quilômetros por 40, dia. 50 Caraca. quilômetros elas fazem. É. Assim, são guerreiras, meninas. De Nova Europa, as meninas, né? Uhum. Foram... chegaram na nossa frente, até porque nós paramos, né? Mas é muito difícil quando a pessoa tem 30 dias, fica muito difícil, porque você não desliga, ó, preciso voltar, né? É. Então, se você fizer etapas, deve ser bem melhor. Você bem vai mais melhor, com certeza. tranquilo, né? Sem Sim, essa sim. preocupação do tempo. Exatamente. Exatamente. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, inaugurando esse novo quadro aqui no Instagram. Nós que Boa agradecemos noite. Nós que agradecemos o a convite. oportunidade de falar. Agradeço a Deus um dia ter conhecido você, que você é uma pessoa maravilhosa, e a oportunidade de ter inserido a gente nesse bichinho que corrói, né, como maratonista. Começou a correr, não para mais, né? É, E agora nós queremos peregrinar. É uma coisa que não é tão barato, que você imagina 45 dias, se você gastar R$ 200 por dia no casal, é R$ 9.000, 45 dias. É uma viagem, é uma boa viagem, né? Porque, inclusive, isso, quando ela começou a planejar, eu falei, você tem noção de custo? Ela falou, não. Eu fiz essa pergunta para ela, eu falei, 45 dias, R$ 200 por dia? Ela falou, nós vamos gastar mais ou menos isso com hotel, pousado. Eu falei, nós não vamos comer nada, então vai ficar mais caro. Né? Eu falei, então vamos pôr 200, dá R$ 9.000, né? É bacana, é. E agora, a Clarice sempre tem uma dica que ela fala assim, quem vai fazer peregrinação, além de tudo isso, gente, é não economizar no calçado, não economizar no tênis, tá? O exatamente. pé é o principal elemento da peregrinação. O pé é carinho total, tá? Nós fomos naquela loja lá que é seu patrocinador. Na Solo. Deixei meu 13º lá agora, viu? Vai comprar um tênis que caminhada. vai durar muito. É isso. E nós mesmo. fizemos o primeiro treino com eles, 8 Nossa. quilômetros. Você gostou? Não deu nem bolo. Nossa, Maravilhoso. delícia. Maravilhoso. Show. Vale muito a pena. E Então, agora, invistam em equipamentos. existem Em equipamentos. roupa Né? apropriada, porque você sofre menos na hora lá, né? Muito. Você tem que ter roupas leves, porque você vai lavar suas roupas, tem que secar rápido, pesa menos. Isso tudo você tem que levar em consideração, né? Vou dizer a única coisa que me incomodava na peregrinação. Você sabe o que é? Ela falou em roupa, né? Manga longa? Todos os lugares que nós íamos, nós lavávamos a nossa roupa. Porque a turma que vai em turma, eles juntam tudo e lavam tudo junto. No outro dia, teve um dia cedo, como é o nome do negrão lá? A Karina falou assim, essa blusa não é sua. 4h30 da manhã. Como essa blusa não é minha? Essa blusa é de mulher. Ele estava com blusa de mulher. Então, tudo se mistura. Eu, nesse aspecto, eu sou meio chato, sabe? Então, quem vai também precisa ter consciência disso. Ou você lava a sua roupa, né? Ou você gasta na lavanderia, que é mais custo. Vocês têm que patentear o lençol do fantasma peregrino. Sabe o que é, né? Aquele pano que a gente... Sim! Por conta do calor. Eu vou explicar. Eu comprei um boné para mim que tem aquelas orelhonas. Só que o pescoço fica todo fora. Mas eu queria proteger o pescoço, certo? Não a orelha. A orelha é grande, mas proteger o pescoço. Também, né? Aí eu comprei meio metro de pano, cortei pano branco, aí eu punha, parecia um faraó, né? Eu nunca queimei o pescoço. Nem pescoço. Maravilhoso. Tem as improvisações que deram certo, né? Carrinho, pano. Exatamente. Ô, gente, se a gente ficar aqui 3 horas conversando, né? Porque tem Elô tá aí, Elô. A Elô foi uma que eu descobri ela no grupo. Nós fomos treinar lá numa pedra lá, Horto Florestal, nós tínhamos que subir 3 quilômetros. Nos primeiros 500 metros, a Elô estava quase infartando. Eu falei, Deus do céu, a Elô não vai sair da largada. Eu não conhecia ela ainda. Conhecemos nesse dia. No primeiro dia, na dinâmica, ela falou assim, eu estou aqui porque tudo que eu começo a fazer, eu paro. Eu quero ir até o final
para eu aprender que na vida tudo tem início, meio e fim. Eu tenho que terminar as coisas. A Elô ficou mal, nós fomos no fundão. Os dois ficaram mal. Eu fiquei 3 dias com diarreia, a Elô foi para o hospital, Elô completou e ela foi o maior objetivo dela. Tudo tem início, meio e fim. Tudo que ela começa, eu tenho certeza que hoje ela programa e termina. Elô, toda a turma que andou conosco lá. Beijinho. Hoje a gente precisa reunir essa turma novamente, hein? Já vou lançar aí essa campanha de reunir a turma de dezembro para uma nova peregrinação. Casal, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. O papo eu sabia que ia ser bom, mas foi melhor do que eu imaginava. Começamos... É o primeiro, né? O melhor, né? O primeiro é o melhor. É. Por enquanto é o melhor. Começamos aí com o pé direito esse novo quadro. Muito obrigada. A gente está fazendo isso aqui que é realmente para mostrar que, tipo, pessoas diferentes, diferentes perfis, de diferentes lugares, com diferentes motivações, podem fazer peregrinação e que dessa atividade elas extraem ensinamentos como os que vocês trouxeram aqui pra gente, né? Que causam uma profunda transformação no ser, como vocês escreveram. Então, muito obrigada por esse depoimento aí tão rico. E depois a gente marca outra para falar de coisas técnicas e a Dilson nos ensinar a escolher o carrinho perfeito para a próxima peregrinação. Vamos fazer, pode deixar. Um beijo. Tá bom, beijo. Gente, um beijo bem grande. E eu vou aproveitar e agradecer também a todos vocês que assistiram a nossa live aqui, né? Todo o pessoal, um monte de comentário aqui, ó. Um monte de comentário elogiando vocês. Obrigado. E nossa, olha aqui, muita gente elogiando. Então, assim, quero agradecer todo mundo que participou dessa live, todo mundo. Foi maravilhoso ter vocês aqui com a gente, tá? E na quinta-feira que vem, às 8 horas, vamos ter live novamente com mais um peregrino para contar histórias peregrinas aí pra gente, tá? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Tá certo. Sucesso. Bom sucesso. Gente, um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Beijo. E até a próxima live. Um beijo, galera. Beijo. Tchau. Beijo. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Puta.